Olá, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. Muito bom estar com vocês novamente nessa terça-feira com o programa Conscientizando, conscientizar para evoluir. A importância da consciência no nosso dia a dia para que a gente possa tornar nossa vida mais leve, ter mais clareza, sabedoria e visão. Eu quero te passar hoje já o contato da rádio, que é o 21 97 159 1211, porque eu sei que tu vai mandar mensagem, justamente pelo tema que nós vamos abordar. Agora tu, que está sentado aí, nessa terça-feira no teu sofá, ouvindo ou até mesmo assistindo o programa, que está pensando no aluguel que está atrasado, que está pensando numa dívida que tu não tem, que está pensando num problema de saúde mesmo, tudo aquilo que tu não consegue receber, ou até mesmo no trabalho do qual tu não consegue prosperar, tu começa a montar um negócio, vai lá e quebra. Eu vou te dizer seriamente que isso é falta de permissão. Tu pode até justificar para mim, dizendo que é a permissão, mas tu tem a permissão de Deus, tu tem a permissão de quem tu quiser, tá tudo bem. Mas existe algo inconsciente, que é a tua história, a história do teu sistema do qual tu não quer olhar. Quando tu não sabe de onde tu vem, tu não sabe para onde tu vai. Então a importância de olhar para a tua história para que tu possa entender o teu caminho de prosperidade, tanto financeira quanto profissional. A repetição de padrão faz muitas vezes as pessoas serem infelizes nas suas profissões. Só que para tu sair desse padrão, a importância é olhar, honrar, respeitar as pessoas do passado e fazer a tua própria escolha. Se o pai é médico, o avô é médico, a tendência é que o filho seja médico. Só que ele não quer ser médico, ele quer ser cantor. E dentro da lei do pertencimento ela diz que se eu não pertencer aos médicos da família, eu vou ser excluído. E muitas vezes as pessoas são chamadas como ovelha negra. Então eu quero falar contigo hoje sobre pertencimento. Quantas vezes tu já te permitiu fazer algo na tua vida e não conseguiu? Quantas vezes tu já olhou e observou que o caminho que tu faz é o mesmo dos teus pais que tu julga, que tu condena, que tu aponta? Isso atrapalha a tua prosperidade, atrapalha o teu caminho na terra e tu não consegue seguir adiante. Tomar consciência que a permissão é o que nos leva para outro nível é entender que eu vim dessa história, mas eu não preciso repetir essa história. Só que tomar essa consciência é ter que lidar com algo obscuro no nosso inconsciente, onde eu não consigo sair se não tiver uma ajuda a mais. E aí tu vai continuar a vida inteira preocupado com as contas, vai pagar, vai vir conta, vai sair do trabalho, vai vir um outro que tu não vai gostar e só vai reclamar. E tu entra naquele círculo vicioso. E eu, como consteladora familiar, e com esse programa maravilhoso que é o Conscientizando, estou aqui para te dar 4 passos para que tu possa aumentar a tua permissão diante da vida e fazer as tuas próprias escolhas, tomando consciência do teu lugar. A primeira é dizer não. O não, ele é principal, ele é primordial no teu caminho. Se tu diz não, aqui tu começa a cuidar e direcionar a tua vida. O segundo passo é tu saber o teu lugar, ficar com o que é teu e deixar o outro com o que é dele. Quando eu tomo essa consciência, mesmo que eu esteja casado, eu esteja num relacionamento, eu preciso entender que ele tem um sistema, que existe leis próprias. E eu tenho um sistema que tem as próprias leis. Como nós somos casais, a gente precisa andar em equilíbrio. Tomando essa consciência, eu consigo ficar no meu lugar de esposa, de namorada e ter força para seguir com essa relação. O terceiro passo é a dependência emocional. A dependência emocional. A importância de tu entender que tu é ser único. Tu tem um CPF. Quando tu identifica que a pessoa que está contigo e tu tem um vínculo com ela, inconscientemente ela está fazendo intenções para que tu não consiga prosperar e não consiga sair desse círculo, aqui tu precisa olhar para tua vida e te desprender. E o nosso quarto passo é blindar. Tu precisa blindar
mudar a tua vida. Sabe por quê? Porque é tu que precisa aprender a te relacionar. É tu que precisa aprender a te relacionar. Essas pessoas, elas não precisam, porque elas se relacionam com as pessoas que elas já estão acostumadas. Então, olhar para todo esse caminho é entender que quando tu assume a tua postura diante da vida, ali tu tem permissão para prosperar. Porque Deus com certeza vai te ajudar. Só que tu fazendo o teu movimento de ação, que é dizendo não, sabendo o teu lugar, olhando as relações como dependência emocional e se desvinculando delas, e te blindando de tudo aquilo que te paralisa diante da vida, principalmente aquelas amizades que a gente quer carregar, arrastar corrente, não tem quem te pare no mundo. O teu sistema levanta e aplaude. Só que tem coisas que eu posso te ajudar. Então tu pode me procurar. Tu pode entrar em contato no meu Instagram, @michelleramos.terapeuta, @michelleramos.terapeuta. Tu pode entrar em contato no meu WhatsApp, que é o 21 9906 90 611, para que eu possa cada vez mais te auxiliar nesse caminho de permissão, para que tu possa seguir com clareza, com sabedoria, com visão, com leveza, porque o problema ele existe. Só que a importância de tu tomar a consciência de o que é o teu problema e o que é o problema do outro. E é aí que a gente para. E isso é muito comum. Essa semana eu venho de um projeto de constelação familiar intenso esse mês. É muito legal quando as pessoas viram essa chave e entendem que um problema que ela carregava há anos foi liberado num sonho. Então, o processo é quando tu tira daqui do teu inconsciente e traz pra tua vida. E aí tu consegue seguir o teu caminho. Então, eu quero dizer assim, se tu hoje, agora neste momento, conversando comigo, nessa terça-feira no teu sofá, tu estás parado, refletindo sobre tudo que eu te falei, tu pode mandar tua mensagem dizendo o que tu não tem permissão para seguir na vida. Porque hoje eu tenho duas pessoas especiais, uma que fala, uma mentora de carreira e uma consultora financeira. Então nós que somos adultos, nós precisamos olhar para nossa vida profissional, para o nosso sucesso profissional e também para nossa vida financeira. E esse é o caminho do qual a gente vai conseguir seguir com mais leveza, tomando esta consciência. Liga para o 21 97 159 1211, deixa a tua pergunta, a tua dúvida em questão a investimento, de questão de transição de carreira, o que te paralisa que tu não consegue seguir, e nós vamos estar aqui para responder. E eu te espero. Até o próximo bloco. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta com mais um bloco do programa Conscientizando, Conscientizar para Evoluir, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Já vou deixar novamente o contato, porque agora eu vou entrevistar duas pessoas para lá especial. Mande a sua mensagem para o 21 97 159 1211 com a sua pergunta. Eu quero falar primeiro com a Carolina, consultora financeira. Por favor, garota. Olá, boa noite a todos. Eu sou Carolina, sou consultora financeira, sou especialista em planejamento financeiro pessoal. Estou muito feliz de estar aqui hoje, trazendo essa sementinha aí das finanças para todo mundo. Ótimo! E a nossa excelentíssima mentora de carreira, porque aqui a gente faz tudo alinhavado, né? Thaís. Olá, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite, Michele. Sou mentora de carreira, especialista também, e eu tô aqui para poder desvendar os mistérios aí de você fazer uma transição de carreira tranquilamente. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu tô muito feliz. Eu fiquei muito lisonjeada em trazer essas duas meninas, que eu conheci elas num evento que eu fui, achei incrível o alinhavado delas. Carol, vamos lá. Consultora de carreira, consultora financeira, como é que a gente faz? O que a gente faz? Qual é o teu público? O que tu chegou nesse caminho, guria? Então, eu sou formada em farmácia, né? Eu sou farmacêutica de formação pela FRJ. E aí, dentro do ramo da saúde, eu já entendi que um dos principais problemas, uma das principais causas do estresse da maioria das pessoas está na questão financeira, né? Então, ali eu já comecei a conversar com as pessoas, a entender o que acontecia, né? E já entender que se elas soubessem um pouquinho daquilo, já ia
Muito bom. E tu, Thaís? Bom, eu sou formada em RH, né? E na verdade eu queria fazer psicologia. Entrei na área do RH totalmente do nada. E aí eu comecei a entender que eu precisava ajudar as pessoas a se desenvolverem profissionalmente. Porque é muito difícil hoje você ter esse norte de você entender o que eu quero ser de verdade, né? Então eu me encontrei. Então a minha paixão nada mais é do que impulsionar o sucesso de um profissional, né? De ver que ele tem uma dificuldade, eu conseguir fazer com que ele saia dessa dificuldade e conseguir o seu emprego que tanto deseja. Muito bom. Carol, eu quero te fazer uma pergunta porque eu gosto de investimento, tá? Eu acho sensacional. Qual é a informação que tu dá para um jovem que está entrando agora no mercado de trabalho e ele precisa olhar para a parte financeira, porque a gente não tem educação financeira nesse país, né? E nem muito menos uma estrutura de carreira. Então a gente precisa vir com o que a gente tem dos pais. E muitas vezes a gente acha que o aprendizado financeiro é o melhor, e não é. Porque hoje em dia nós temos várias opções de ganhar uma rentabilidade maior. O que tu pode sugerir? Qual é o trâmite? Qual é o tipo de pessoa que tu atende? Por favor. Então, um jovem que está chegando agora no mercado de trabalho, meu primeiro conselho aqui, né, é primeiro não comece, né, não faça um cartão de crédito, não comece já gastando no cartão de crédito, porque a gente já sabe que é a primeira armadilha, né? A gente entra no mercado de trabalho, a gente ganha um primeiro salário, a primeira coisa que a gente recebe é um cartão de crédito. E daí por diante a gente já pode começar a ficar endividado. E depois, né, já começa organizando o salário, porque se eu estou começando, né, você está entrando no mercado de trabalho, você tem a oportunidade de já começar a organizar o seu salário frente aos gastos que você tem. Então, por exemplo, usando uma técnica bem simples, né, que é bem das básicas, que funciona para todo mundo, que é o 50-30-20. Então, eu organizo o meu salário, entendendo que metade dele eu vou gastar com despesas essenciais, 30% dele eu vou gastar como eu quiser e 20-10% eu posso guardar para o meu futuro, né? Para os meus planos e tal. Então, acho que quando a gente está começando, essa é a primeira coisa, que a gente tem a oportunidade de já começar certo, né? Não, e é excelente essa tua colocação. Eu utilizo, só que não um 50-30-20, mas eu assim, uma necessidade, uma prioridade, uma vontade. Essa escala, ela tá sempre para mim. Principalmente quando eu comecei a ter consciência de investimento, e eu adoro fazer investimento, e eu comecei a ter consciência do dinheiro e olhar para ele da forma que eu olho, necessidade, prioridade e vontade. Pensa nisso, audiência. Porque tu precisa saber se é uma necessidade de comprar ou se é uma vontade. Vontade é uma coisa que daí passa, né? E aí quando tu começa a escalar, tu percebe que o 50-30-20 também faz muito sentido. Sim. Porque hoje a gente tem todo esse conteúdo. E tu, Thaís, me diz uma coisa. Qual é o tipo de mentoria que tu dá? Se é para pessoas mais velhas, para as pessoas mais novas? O que a pessoa busca quando ela vai buscar uma mentora de carreira? Então, eu tenho 2 tipos de mentoria. Eu tenho a mentoria de carreira para já adultos, né, que estão ali buscando a sua recolocação, a sua transição de carreira. Então, eu faço todo o processo ali com eles de currículo, LinkedIn, como se preparar para uma entrevista de emprego. Porque hoje em dia, eu costumo dizer que as pessoas sabem falar, mas elas não sabem se comunicar. Então, você pode ter o currículo perfeito, mas se você não souber falar bem na entrevista, se você não souber se vender, você não consegue. Então, eu faço todo esse trabalho ali com ele, invisto em autoconhecimento, porque antes de mais nada, você precisa se conhecer. E eu tenho um programa que eu criei, que se chama Start Profissional, que é para jovens, né, e tanto jovem para quem está buscando seu primeiro emprego ali como jovem aprendiz, como para recém-formado da faculdade. Então, é um programa especial para eles. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a esses teus projetos, que são todos lindos, eu quero saber o que tu agrega na vida de um jovem que vem da periferia e muitas vezes não tem acesso nem ao LinkedIn. Como é que eu posso usar uma mentora de carreira para me auxiliar nisso? Para auxiliar, vamos lá. Acredito que para enxergar que ele tem muito potencial, por mais que ele não tenha acesso ao LinkedIn, um currículo tradicional já vale muito. Então, colocar em todas as habilidades que ele tem e mostrar que ele tem esse poder de se vender de fato para conseguir um emprego é muito importante. Caroline, me diz uma coisa.
quando a gente fala sobre dinheiro, a gente vem do histórico da poupança, né? A gente sabe que a Caixa Econômica tá quase falida, né? Porque todo mundo tá tirando seus dinheiros e jogando pro outro lado. É verdade, Luciana, não me olha pra essa cara. Ah, tá. Então, assim, o que eu quero saber? Quando tu vai dizer pro jovem sobre 50, 30, 20, esse jovem, primeiro que ele vem das redes sociais, aonde ele vê um mundo maravilhoso e ele quer comprar aquela calça cara, o tênis caro. Quando eu falo de 50, 30, 20, eu lembro lá na minha infância, quando eu recebi meu primeiro salário, gastei tudo em roupa. Gastei tudo em roupa. E foi o show da Xuxa Doida, meu pai me ensinou uma coisa louca. Mas assim, hoje eu tenho consciência e eu percebo que os jovens não têm. Tu tem algum plano dentro da tua consultoria para jovens, para adolescentes que estão também começando nesse mercado, para que a gente até mesmo um investimento a mais, que a gente sabe tem CDI, CDB, aquela coisa toda, né, que hoje em dia é um pouquinho a mais. Que hoje é um pouquinho uma coisa a mais. A Sombra tá falando, gente, ela me interrompe. Não, filha, eu não gosto de falar, era assim, só ligar quando ela falar. Tá, obrigado, Sombra. Pronto, vamos voltar aqui na minha linha de raciocínio. Então, Carol, eu quero que tu me explique se tu tem algum plano de carreira, porque assim, quando a gente fala sobre dinheiro é coisa de adulto, eu falo isso muito na sistêmica. O adolescente, ele não sabe lidar com dinheiro. E olhar hoje para os jovens que gastam dinheiro em balada, com roupa, com coisas que não são necessárias, depois eles cobram do pai, porque eles acham que os pais devem alguma coisa. Não, mas se eles não souberam dar conta daquilo, o pai não tem que se responsabilizar, até porque o pai não era desse tempo, o pai era do tempo da Caixa Econômica, da botar embaixo do travesseiro, do porquinho, enfim. Né? E como é que tu faz, o que tu orienta, tu tem algum trabalho específico, o que te levou a isso, a olhar para essas pessoas? Então, quando a gente está falando de pessoas jovens, né, eu acho que a primeira coisa é que existe sim, é difícil para todos nós a gente pensar muito lá na frente, né, pensar muito no futuro, vislumbrar isso. A gente vive muito presente, é muito imediatista, todos nós. O jovem, isso é mais forte, né, então é sempre mais difícil para esse jovem pensar agora, que ele precisa planejar agora para o futuro acontecer, né? Então, a principal estratégia que eu uso com esse jovem é a gente falar desse futuro, né? Trazer para dentro da consultoria qual os seus sonhos, o que você imagina lá na frente e a gente colocar isso no papel, em números, né? Então, quando a gente soma gastos, quando a gente soma valores, quando a gente soma parcelas, a coisa começa a ficar mais palpável, né? Então, esse é um dos principais, né? Uma das principais formas da gente conseguir trazer esse jovem para essa construção de futuro. Fala, galerinha, boa noite, Luciana Lins, aqui é a Sombra falando. Vou trazer duas notícias boas. A primeira é que estamos batendo agora 112 pessoas ao vivo assistindo. Obrigado, gente. A TV Cash. Tá? Então, parabéns, Michelle. Obrigada. E continuamos com... Não, tinham 41, né? 45 pessoas no app. Muito obrigada, então, nós pessoal. estamos com uma audiência de quase 150 pessoas para um horário maravilhoso. Segundo é que, se tem pessoas, tem perguntas. Eu fui resumindo, tá? Então, vamos lá. Ana Cristina Soares de Paula, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fiquei aguardando o seu programa. Eu adoro aqui. Assistimos pela televisão, a família se reúne. Estamos amando. Obrigado, um beijo. Janaína Martins Pereira. Estou em São Paulo e achei um programa seu no YouTube. Na verdade, um Rios. Deve ter sido os shorts. Aí eu amei. Hoje estou assistindo. Muito bom. Aguarda aí que no próximo bloco tem movimentos bonequinho. Marília. Oi, Lu. Ela mandou aqui pra mim. Estou gostando. Estou em São Vicente, Braga, Portugal. É uma amiga que assiste. Pessoal de Portugal sempre junto conosco. Joel Ricardo Silva. Eu não estava atento. E minha filha, ouvindo alto, fiquei feliz, pois estava falando sobre o financeiro. Ela tem 10 anos. Parei para ver e já estou seguindo a rádio. Muito bom. Cris excelente. Veiga. Para a moça que faz a mentoria de carreira. Como ela faz com os analfabetos funcionais que hoje o Brasil fabrica? Estou em Cascais, Portugal. Muito bom. Anota essa pergunta aí que você responde. Patrick Messias, sou de Paraty. São duas perguntas. Como fazer com essa geração que não pensa? Já fez essa pergunta? Então, são duas perguntas, né? É porque acho que você fez, ele veio depois. Não, mas tudo bem. Agora a pergunta é, como você faz uma mentoria de carreira para analfabeto funcional? Olha, eu confesso que eu nunca peguei, assim, eu nunca lidei com essa situação,
mas eu acredito que a gente consegue fazer, né, independente se nesse caso é um analfabeto, né? Então a gente vai ali sentar com ele, vai explicar, vai falar a linguagem, vai tentar mostrar pra ele como é que funciona. Não, que na verdade ele não é um analfabeto. Ele é um Ele é- analfabeto funcional. Ele é resistente É o que- à mudança. É o que tá, não. É o que acontece hoje nas escolas. Você não é hoje enquadrado a pensar. Raros são os que saem da caixinha. Ela já deve ter ouvido pela cara dela ali, ela me olhando, alfabeto funcional é aquele que não pensa. Então ele lê muito mal, não sabe interpretação de texto, passa com a aprovação automática. Desculpa, Michele, mas é só para... Não, faz sentido. Eu ia complementar, mas... Passa, e aí o que acontece? Chega num determinado momento, ele tem que encarar A realidade. a realidade que é a procura de emprego. Então hoje, eu estou aqui só complementando a pergunta dele, porque hoje nós temos muitas vagas para um segundo grau técnico, vagas para uma posição melhor na empresa, e nós não temos mão de obra. Agora, para mão de obras mais fáceis como cabelo, unha, pedreiro, padeiro, isso tem. Por quê? Porque não exige uma postura, entendeu? Então, como é que você faria você chegando e pegando uma pessoa que saiu do segundo grau, sem noção nenhuma para nada, ou fez a faculdade, passou pela faculdade, mas nem falar certo ela fala. Queria ouvir de você, aproveitar que você está aqui. Eu acho que a primeira coisa que essa pessoa precisa, na minha opinião, é de alguém que consiga trazer para ela a importância de estudar, né? A importância de se qualificar, a importância de realmente, assim, eu brinco, né? Usar a mufa que a gente tem na cabeça, né? E porque para essa pessoa, muitas vezes, ela não teve esse acesso, né? Às vezes ela não teve, às vezes no entorno dela ninguém estudava, todo mundo só fazia trabalhos manuais. Então, muitas vezes, para ela é muito difícil sair, quebrar, né, esse ciclo. E tem algo importante nessa tua colocação, que é algo que eu sempre falo e eu me cobro muito, é sobre a postura na vida. Não é porque eu vim de um sistema que ele é limitado que eu preciso ser, né, esse analfabeto funcional. E isso é muito verdade, porque hoje em dia nas escolas as pessoas passam por passar, ninguém sabe o que tá fazendo. Não sabe, é Não muito sabem. difícil. E tomar essa consciência é importante. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu, quanto pessoa, uma oratória é primordial. Isso vai te dar um caminho excelente para postura. Mas mais que a oratória é ler. Ler? Mas a oratória, Luciana, ela vem da leitura, mas ela também te dá uma postura diante da vida, porque tu sabe conversar. Eu fiquei muito feliz de ver a Bienal lotada e pessoas saindo de lá cheias de livros, porque isso é raro. Rapidinho aqui a Elô do final 80, 48, porque ela não disse onde ela é, por isso que eu tô falando no finalzinho. Gostaria de fazer uma pergunta para a Carolina. Vale a pena ter cartão de crédito? Pensando em juntar milhas para viajar de graça. Olha. Se sim, qual a melhor estratégia para não vacilar? Com certeza vale a pena. Quando a gente tem uma organização financeira, obviamente. Sabe usar, né? Exatamente. Que é o que eu falo com todos os meus clientes. O cartão de crédito, ele é uma ótima forma da gente fazer mais dinheiro, né, gastando. Então, se eu já vou gastar, que eu gaste no cartão de crédito, some pontos, faça milhas, né, eu vou estar ganhando com isso. Então, com certeza, se eu já tenho uma organização financeira, se eu já tenho um planejamento, o cartão de crédito ele vale muito a pena. Se eu não tenho, aí ele pode ser um perigo. Então, a gente tem que ter cautela. Eu quero fazer uma pergunta para a Thaís, né, dentro dessa questão do analfabeto funcional. Como é que tu pode aplicar, ou como tu aplica, se é que tu aplica, o conceito da Carol dentro dessa tua mentoria de carreira? Porque a pessoa, quando ela vai procurar para saber o caminho que ela vai seguir, ou até mesmo fazer uma transição de carreira, no meu caso eu fiz, e olhar para isso, a gente também tem que estar com o financeiro em dia. O que tu pode dizer para esse adolescente que está saindo do segundo grau e vem de um projeto do governo que ele dá dinheiro para mandar as pessoas à escola? Olha que coisa absurda, coisa que é o dever da gente estudar. Meu pai, tu tem que estudar, só faz isso, não faz mais nada. E aí o governo me paga para me manter na escola e ainda assim eu não vou na escola lá.
Então tu percebe que os analfabetos funcionais, eles são é o cúmulo do absurdo. E faz super sentido, até porque a gente vê isso pelo INSS, né, Carolina? INSS, Carolina, depois eu vou falar sobre o INSS. Não, faz muito sentido também, vou só acrescentar a quantidade de Bolsa Família. Exatamente. E muito no Norte e Nordeste, nós temos estados que você tem 90% de Bolsa Família e 10% que produzem trabalho. Então, essa grande massa é paga pelo Rio, por São Paulo, pelas grandes metrópoles. Exatamente. Isso é muito importante dizer. Então, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou buscar conhecimento? E hoje em dia a gente também fala sobre as influências, né? Porque, nossa, isso aí deu uma descredibilidade na faculdade. Porque eu sei o quanto eu estudei para poder fazer os meus diplomas. Tu estudou, assim? Pelo amor de Deus, a gente sabe que entregar um TCC na vida. E aí isso tira o nosso crédito, como se não valesse a pena estudar. Porque os influencers são pessoas que vão ali, fazem a sua parte, fico rico, fico pobre e vamos embora. Mas assim, voltando para cá, me diz, Thaís, dentro desse contexto, tá? O que tu pode sugerir dentro dessas tuas mentorias, dentro desse analfabeto funcional, como que tu ajusta isso dentro do cliente que vai te procurar? Investindo em autoconhecimento. Uma vez eu ouvi uma frase falando, aliás, duas. Eu não gostava de estudar, passei a gostar de estudar porque o governo começou a me dar dinheiro. Eu achei isso um absurdo. A segunda é que não vale a pena eu estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Gente, vale a pena, porque a gente precisa ter um plano de carreira. E você investir em autoconhecimento, procurar cursos, se desenvolver, vale muito a pena. Então, para você que está começando, começa assim. Porque quando você for ver, a sua carreira vai estar lá em cima, você vai estar voando. Então, não tem uma condição financeira para começar? Começa ali pelo básico. Invista em autoconhecimento, faz um curso ali online, tem curso profissionalizante. Então, isso é muito importante para você começar, né? Então, não estude só porque o governo está te pagando para estudar. Estude para você poder ter uma carreira de verdade. Não, excelente. E é super verdade. A importância que a gente tem de tomar esse conhecimento, de buscar o melhor para nós. Quantos cursos tem aí gratuito depois da pandemia? Tem a rodo. Né? E a importância também de tu te esforçar. Porque se tu não te esforçar, não adianta tu não ter ação, porque Deus não vai te ajudar. Já tem bastante coisa importante para fazer, né? Então, gente, vamos pro próximo bloco e a gente vai seguir aqui. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta no nosso terceiro bloco. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui junto de nós, aqui na nossa bancada, participando pelo site e também pelo app que estão ouvindo. Um beijo no coração de vocês. Quero mandar um beijo também pro meu grupo Constelação em Ação, que é um grupo VIP que eu tenho. Quem quiser entrar nesse grupo, entra lá no meu link da bio, @michelleramos.terapeuta. Tem lá Constelação em Ação, entra lá que eu boto exercício diário, converso, falo. Não esquece das cegonhas. Todas estão te assistindo. Ai, que lindas, gurias! Janaína, um beijo pra ti, garota, um beijo pra vocês. Tô muito feliz, viu? A gente já conversou, essas cegonhas sabem o que eu penso a respeito dos reborn e a transformação da vida de muitas vidas, inclusive da vida de vocês, porque isso dá visibilidade ao trabalho de vocês como artesãs, né? Eu quero fazer uma pergunta pra Carol, né? O nosso INSS, né, garota? O que acontece com esse problema? Olhando pro jovem que tá vindo hoje, porque da minha escala eu tô trabalhando para pagar as pessoas que estão hoje, né? Exatamente. E o jovem que entra hoje no INSS, como é que faz? Então, né, é aquele problema do INSS que a gente não aprende como o INSS funciona, né? A gente só vai para o mercado de trabalho, paga ali, né, que já é descontado do seu salário, e você acha que aquilo vai te garantir uma aposentadoria. O problema é que o INSS ele é um sistema de pirâmide. Então, quem está trabalhando hoje, que está contribuindo, na verdade contribui para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. E aí ou a gente começa a fazer mais filhos, né? Então começa todo mundo a povoar o Brasil, ou a gente precisa ter um novo plano, porque o problema é que estão nascendo menos pessoas, a gente está vivendo mais. Então hoje a gente tem muitas pessoas aposentadas e poucas para entrar no mercado de trabalho, né? Para poder bancar essas aposentadorias. Então o jovem, a projeção é que seja muito difícil se aposentar com mais do que um salário mínimo, né? E vai ser muito
muito complicado. Não pense que você vai conseguir, porque não vai. Porque hoje, antigamente, uma vó era com 40 anos. Hoje Exatamente. nós temos aí jovens senhoras a partir de Nossa, muita coisa. 65. E as mulheres de 40 e 50 não são consideradas Não. idosas mais. Então a tendência é 90. A tendência é que a Olha, gente tá tenha cheio que de trabalhar pergunta cada aqui, vez mais, né? Misericórdia, Olha, por favor. como é que Por é o favor, nome? jovem. Deixa eu tentar ver aqui o nome. A Elo, aquela que te fez aquela primeira pergunta, ela diz assim: queria outra pergunta. Vale a pena investir no banco ou é melhor ir para outros meios? Porque tem mais, responde essa que tem Aham. mais aqui. Então, em bancos no sentido de bancos grandes, né? Porque a gente tem um sistema bancário que ainda é muito concentrado, né, em algumas Conservador. poucas empresas, conservador. Então, geralmente, nesses bancos grandes, se você não tem muito dinheiro, fica difícil para você investir ali e conseguir ter algum rendimento que vale a pena, né? Então, é mais indicado que a gente vá para outras instituições, né? Instituições, bancos mais novos, esses bancos digitais, né? A gente tem contas digitais que rendem muito melhor, né? Principalmente saindo da poupança. Eu quero te fazer uma pergunta. E sobre investimento, né? Eu tenho uma questão que acredito que é dúvida também de muita gente, que hoje em dia entrou para esse meio e vê muitos os players grandes falando sobre primo rico, primo pobre. Sobre tesouro direto, meu amor. Fala pra nós. Então, esse é o investimento mais seguro que existe no Brasil, né? É uma coisa que a gente não sabe, a gente não fala. Geralmente a gente acredita que a poupança vai ser mais seguro. Na verdade, é o que a gente mais conhece, né? Então, a gente está mais acostumado a investir na Sim. poupança, por isso a gente se sente mais seguro. Mas o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil, porque ele é um investimento para o governo, né? Então, a gente empresta dinheiro ao governo e o governo devolve com juro. E o governo é o melhor pagador de um país, né? É Então, o que mais arrecada. Vamos lá. Eliette, ela disse que é Eliette da Tijuca. Ela disse assim: para Carolina Barreto, como perder o medo de investir na bolsa? E depois ela diz: quero dizer também que estou adorando o programa. Ah, que linda! Obrigado! obrigada. Responde essa que tem mais. Uhum. Então, como perder o medo, né? Eu acho que primeiro a gente precisa ter uma reserva, né? Então, no momento em que eu faço a minha reserva, então eu fiz a minha reserva ali na poupança, no Tesouro Direto, aonde eu me sinto mais segura, né, para fazer essa reserva. E aí eu quero diversificar, então agora eu quero correr um pouco mais de risco, eu quero ter um pouco mais de rendimento. O primeiro passo é começar com pouco. E na Bolsa de Valores a gente consegue, né? A gente consegue começar ali, consegue comprar uma ação com R$11 e você ser sócio do Itaú. E né? faz super sentido, porque eu recordo que eu fiz um curso de Bolsa de Valores há muitos anos atrás lá no Sul. E eu lembro que as americanas naquela época, isso era em 2004, 2005, as americanas, ela tava tão embaixo, que ela tava com valor tipo desses assim, 13 centavos, 14 centavos, e ninguém queria nada. Eu acho que um ano depois veio o boom dessas americanas expressas, assim, que foi por todo buraco tinha umas americanas, e ela quebrou de novo agora. Quebrou de novo. Então, É risco, né? e é que nem a Parmalat, né? A Parmalat do leite, Parmalat das vaquinhas. Ela também, ela começou muito baixo, ela veio muito alto, aí todo mundo comprou, deu uma boa virada, mas caiu de novo. Eu vou aproveitar que nós temos um público, tem mais perguntas, eu vou falar só para acrescentar aqui. Nós temos um público forte de Portugal, onde o financeiro é muito estável. Onde você compra uma casa e você sabe que todo mês é 1%. Onde você consegue ter esse controle, galera. E eles reclamam, e eu penso lá, meu Deus, quando eu vivi lá, eu falei, eles não conhecem o que a gente vive? Olha só, a Alcideia, ela não falou o bairro. Alcideia, ó, tô falando agora aqui, ó. Parabéns pela escolha e junção dos temas. Oba! Um programa fundamental que mereciam assistir. Gostaria que a Carol falasse um pouco sobre a reserva de emergência e, se possível, para quem ganha salário baixo e anda com a corda no pescoço todo mês. Eu estava mandando texto pela mensagem dos ouvintes, ela queria saber como é que ela faz para falar. Depois você responde ela, que aí você aproveita e emenda. Para Carol Barreto, o que acha de investimentos de fundo de renda fixa para a reserva de emergência? Olha, porque uma tem a ver com a outra. E aí, antes de tudo, depois eu vou responder, porque eu tô um E terapeuta ela tá gravando um conscientizado. áudio, eu vou pôr
quero também. Ah, depois, beleza. tá? Hoje eu tô muito participativa aqui. Tá excelente. A reserva de emergência é o nosso primeiro passo, né? Que Então, não o pode primeiro ser chamada de emergência que eu aprendi com a terapeuta. é melhor ser chamada de reserva da paz. Eu gosto desse nome. Eu acho que reserva Não, do... reserva do sossego. Do sossego. Tu percebe também que é um até, nome. gente, reserva de sossego, quando tu fala emergência, as tuas emoções É. vão direto para um gatilho. Eu vou usar ele para uma necessidade. Quando tu bota reserva de sossego, olha. Eu estou quase que pós-graduando, que é só assistir. Pois é. É isso aí. Pois é, e aí o primeiro passo, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar com essa reserva é que ela tem que estar num lugar seguro, né? Então eu não posso correr risco com essa reserva, eu não posso colocar ela aonde numa bolsa de valores, eu não posso fazer nada disso com essa reserva, né? Eu tenho que deixar ela onde é mais seguro. Debaixo do colchão. Exatamente, eu ia falar isso agora, não quis interromper. Debaixo do colchão lá, que nem, né? Pai da tieta. Lembra do pai da tieta? Pois é. E fundos de renda fixa são um tipo de investimento que a gente pode utilizar, sim, para reserva de emergência, que vão investir só em coisas da renda fixa, né? Então é sempre bom a gente conhecer o fundo, porque ele pode diversificar demais e aí não é legal, mesmo dentro da renda fixa. Então é interessante que a gente conheça. E se ele investe ali num tesouro direto, se ele investe num CDB, ele é um bom lugar para deixar a reserva. Eu quero fazer uma pergunta para Thaís, que ela como mentora de carreira e é uma pessoa jovem, baseado no teu conhecimento em tudo que tu faz, até que idade a pessoa ela pode fazer uma transição de carreira que tu acha mais propício, principalmente nos dias de hoje, e que a internet está muito mais assídua, mas a gente sabe que tem pessoas idosas também que estão nesse caminho da internet. O que tu tem para me dizer? Não tem uma idade específica. A transição de carreira, ela vem no momento que você entende que você está num lugar que não é pra você estar. Então, não tem uma idade. Eu conheço pessoas com 50 anos, fez a transição de carreira. Tem gente que fez com 45, com 30. Então, você precisa entender qual é o seu momento. Eu tô no lugar onde eu deveria estar? Porque, às vezes, você tá num emprego que não te faz bem. É um emprego tóxico. É um emprego que não te dá estabilidade emocional. E aí, você pode fazer uma transição em qualquer idade. Então... E é tão importante quando a gente fala sobre transição de carreira, porque tem pessoas que estão no trabalho sobrevivendo, né? Só para receber o seu salário. Então elas entram na segunda e esperam na sexta, para chegar ao final de semana e se livrar daquilo dali. Então isso eu falo com experiência. Hoje eu faço o que eu amo, trabalho com o que eu amo, a Luciana também. Acredito que todo mundo aqui faz o que ama e isso é primordial. É quando a gente não digo nem propósito, mas quando a gente acha o nosso caminho de transformação, servir na vida do Vou outro. colocar o áudio, tá? Tá. Bora. Ia falando do Rio de Janeiro. Oi, Alcideia falando do Rio de Janeiro, Tijuca. Eu queria que a Carol falasse um pouquinho sobre reserva de emergência e se ela é possível para pessoas que ganham pouco e já estão todo mês com a corda no pescoço. Oi, Alcideia, boa noite. Com certeza é possível, né? A gente, é claro que se eu tô ali com a minha renda já mais apertada, a maior parte do meu salário já está comprometido com despesas essenciais, eu vou ter sim uma dificuldade maior de fazer com que esse dinheiro sobre. Mas, sem uma reserva, o que vai acontecer aqui no primeiro problema, né, na primeira dificuldade, eu vou acabar precisando me endividar, lançar mão. Então é sempre importante que, se sobra um pouco, eu guarde esse pouco. E se eu não tenho condição de sobrar, é bom eu começar a pensar em fazer uma renda extra. Eu vou, rapidinho, Michele, deixa eu aproveitar ela aqui. Tá. Eu não gosto dessa cantora pra qual eu vou falar agora. Não acompanho, não a sigo. Mas como eu vim pra rádio e aí você tem que ver de tudo, eu escutei a Anitta numa entrevista dizendo que quando ela era pobre, antes de 50 mil plásticas, ela disse que tudo que ela fazia miçanga, ela fazia não sei o quê, e tudo ela guardava. Enquanto todo mundo pegava o dinheiro e gastava, ela guardava. Então você vê, ela como cantora eu não suporto, mas ela como empresária, nós temos que bater palma para ela. É sensacional. Inteligente, ótima empresária. Então você percebe que ela sempre teve essa postura. Olha isso aqui que é para você, eu vou anotar o telefone e vou te entregar.
Obrigada demais. Quando tiver mais pro fim, pode pedir para ela deixar o contato? Acho que ela pode salvar meu bolso. Eita! Preciso saber como achar essa mulher. Opa. Ou seja, ela quer seus serviços. Ela quer seus serviços, olha que coisa linda, Muito né? legal. Tá, tá, eu acho que foi agora. Posso falar? Eu quero só falar rapidinho antes da gente entrar no nosso bloco, do nosso momento, sobre a importância de a gente tomar consciência das palavras que nos geram gatilhos. Porque essa emergência é sempre para apagar um fogo. Então, quando tu for guardar dinheiro, e isso é algo que eu falo para as minhas meninas, e eu faço também, é a nossa reserva de sossego. Porque aquilo que a gente projeta para o externo é o que retorna. Então, se tu diz, Michele, eu quero começar a guardar dinheiro, terminei de pagar o cartão, se tu tá querendo guardar dinheiro para uma reserva de emergência, vai acontecer alguma coisa que tu vai ter que usar aquele dinheiro. Tu vai usar aquele cartão. Isso é fato, é o universo, gente. Tu joga, volta. Agora, se tu diz, eu vou pegar esse dinheiro e vou botar numa reserva de emergência, a tendência, uma reserva de sossego, a tendência é que o sossego volte. Então, comece a estudar a tua lei da atração. O que tu anda jogando pro universo que tá retornando pra ti. Tu fala e volta, tu fala e volta. Bora lá? Então, vamos dar início ao nosso momento, que esse quadro tão esperado hoje com essas meninas pra lá de especial foi sensacional, eu adoro. Gente, deixa eu falar, porque tá demais aqui. A Elu, ela tá interagindo. Elô, vai começar agora o quadro dos nossos momentos. Esse aqui é o momento da Mas eu Luciana. vou contar tudo pra elas e vou passar aqui, olha, pra nossa querida Carol. Também gostaria de ouvir, Carol, quais seriam as alternativas para fugir do aperto da aposentadoria do INSS? Carol, sabe o que eu te aconselho? O que me veio aqui na cabeça, gente, é um assunto. Garota, te falei que a Luciana não sabe isso, tá? Eu tava surpresa pra ela, gente. Conversa, olha, tem mais aqui, esse é o meu marido, gente. Previdência privada vale a pena. O que o Eric quer? É Previdência privada vale a pena. Ó, deixa eu falar pra você, acho no ar, que eu sou dessas. Como diretora e produtora, eu acho que você tinha que conversar com a dona Michele Ramos. E assim como os outros programas têm seus quadros, você entrar num quadro de um financeiro... no Já programa aceitei, dela. hein? Já Conversa aceitei, com hein? ela passa, a gente tem um diretor comercial, não é nada absurdo. Gente, maravilhoso. Mas porque ninguém parou. É porque eu não consigo ler tudo, não tá dando mais tempo. Mas são assuntos, você pegaria temas específicos que, olha, Michele, por Eu gosto de Deus, dinheiro. não parou. Eu gosto de dinheiro e gosto de falar de dinheiro. Eu gosto de falar de dinheiro com gente Pensa, adulta. porque é um horário que você pega um público de investimento mesmo, que vem logo depois do programa do Eric Herrera. É verdade. E quem escuta música clássica é quem tem um poder aquisitivo melhor. Então vamos lá, gente. Desculpa que tô saindo de área. Nosso momento no ar. Nosso momento no ar. Deixa eu explicar pra vocês, gurias, como é que funciona. Nós falamos de dinheiro, nós falamos de carreira. E aí eu sempre escolho uma das duas, ou pode ser as duas, para fazer um movimento oculto. Porque a sistêmica, ela trabalha com o nosso inconsciente. Inclusive hoje, quem entrar lá no meu Instagram vai ver que eu coloquei uma mini aula sobre falando que a sistêmica, ela não é misticismo, ela não é espiritismo. Ela realmente é um movimento inconsciente, ela é fenomenológico. Que é um movimento que está ali guardadinho. Quando tu toca naquele gatilho de emergência, bum, estoura um problema. É mais ou menos isso. Só que o que eu faço? Eu, como terapeuta sistêmica e consteladora familiar, eu conduzo nas tuas dores. Então fica muito mais amplo para tu sair da parte que te paralisa. Essa é a sacada. Então, gurias, quem quer ser primeira? Eu posso ir. Pode ser? Aham. O que te incomoda hoje, Carol? O que me incomoda hoje, Pode em falar. termos de qualquer coisa, Qualquer coisa, gente. Gente, não sabe que as pessoas me falam, fala cada coisa. Cada coisa. não sei. Sei lá, trabalho, sei lá, qualquer coisa, vida pessoal, qualquer coisa, não precisa ser específico aqui, porque a gente não vai entrar. Luciana fica ali desesperada, né? Eu Querendo tô que ela respondendo aqui, que no final você vai responder todo mundo aqui, porque tem mais tempo. Com A certeza. Luciana, ela tem uma questão com esse programa que ela fica querendo que eu faça as pessoas chorar. Eu digo que eu não faço pra ninguém chorar aqui, tá? Porque isso aqui não é um lugar seguro, mas eu vou até onde a pessoa vai. A pessoa fica bem, opa, tá, vai dar bom. E aí, me diz, tu tem já um problema que tu quer falar? Que eu vou pra ti, não tem problema.
A vida de vocês tá maravilhosa, tá todo mundo saindo daqui pro iate, é isso? Me convidem. Quero uma frechenê, não pode ser brute, pelo amor de Deus. Né? Quero uma frechenê, de preferência com uma cereja, né? E aí? Acho que talvez vida pessoal. Vida pessoal, tá. Sobre a vida pessoal, só um pouco mais. Vida pessoal, namoro, relacionamento ou vida social? Social. Social. Qual é o nome da tua mãe? A minha mãe é a Alcideia, que mandou uma pergunta ali. Um beijo pra senhora da nossa ideia. Teu pai? Josimar. Eles são casados? Não. Não. Vida social, né? Vida social. Tu mora com algum deles? Não. Hoje Não. Tu vai pegar ele, tu não vai colocar nenhuma intenção. Tu vai fazer um movimento aqui e ver aonde tu vai colocar. Tá. Onde tu quiser. Esse aqui. Como é que é a relação com a tua mãe antes? Não me fala hoje que eu disse que é maravilhosa, que todo mundo diz isso, é linda, maravilhosa, já sei. Como é que foi a relação com a tua mãe no período que tu estavas, que ela estava num processo de separação com teu pai, não sei se foi muito cedo, não precisa entrar em muitos detalhes, mas... Então, quer dizer, teve uma separação. É porque meus pais não eram casados. Aí, num dado momento da minha vida, eles casaram, né? Juntaram. Sim. E a relação foi conflituosa, na verdade, Tá. nesse período. E dentro da tua vida social, tu acha que essa situação deles refletiu na tua, te paralisou diante do mundo? Eu acho que paralisou, não. Eu acho que talvez tenha me jogado mais pro mundo. Pra tu ir sozinha? Numa de sair dali, eu acho, talvez. É. Deixa eu te dizer. Porque essa aqui é tua mãe. Esse aqui é o teu pai. E essa aqui é tu. É como se tu quisesse fugir deles, né? Essa aqui é a tua vida social. E a tua vida social com os amigos, com todo mundo. É como se tu olhasse, né? E dissesse assim, eu não quero olhar pra isso daqui. Então eu vou me afastar dessa vida social. Então assim, tu não tem um ciclo, tu tem os teus amigos, que são aquelas pessoas, mas são poucos amigos que ficam ali naqueles momentos. Que não dá uma mão cheia. Não dá. Não dá uma mão cheia. Então o que que acontece? É como se tu fugisse do mundo pra não ter que encarar essa realidade que é a tua. Porque quando a gente tem um vínculo bom com os nossos pais, a gente tem muitos amigos. Muitos amigos. A gente consegue ser uma pessoa social, a gente vai nas baladas, mas também tem um filtro, que tu já é uma mulher, tem uma posição, tem uma postura, que isso também, mas na tua infância, isso te dava um limite para aquelas pessoas. Uma também, porque inconsciente, normalmente quem vem de pais separados tem vergonha, porque sempre o pai ou um ou outro falta na sua relação, ou numa festinha da escola, ou qualquer mais, isso traz um peso. Então, a tua vida social é como se tu escondesse atrás da vida dos teus pais, e ela não precisa ser assim. Porque tu é uma menina adulta, tu tem o teu mundo, tu tem a tua vida, até para que tu possa crescer mais no teu trabalho, é importante tu te posicionar diante do mundo com tudo que tem dentro. E é difícil, porque o teu cérebro, o teu corpo, ele vai te sabotar de todas as formas, vai dizer, tu não tá preparada para isso, mas tu tá. E tu sabe que tu tá. Só que pra tu poder entender que tu não vai precisar se sabotar, tu vai ter que olhar pros teus pais e dizer pra eles assim, eu sou muito grata pela vida que eu recebi. Vou botar aqui como se aqui fosse futuro, tá? Então, eu sou muito grata pela vida que eu segui. E agora, eu consigo ter os meus vínculos. Por quê? Porque eu cresci. Então, assim, muita coisa que tu faz, que tu te anula, ou que tu fica no teu ciclo ali fechadinho, ou que surge oportunidades, porque assim, que não vez tá lembrado, a tua vida social vai te levar para um campo maior do que tu tá. Se tu te afasta e te esconde da tua vida social, é como se tu não quisesse pro mundo, porque o mundo é do pai. A sistêmica, ela diz que o mundo, as boas relações, o network, ele é todo do pai. E aí a gente precisa ter uma postura para entender que a relação deles é deles, a gente não tem nada a ver com isso. Por mais que nós nos identificamos com a situação de alguém. Normalmente a gente fica a favor da mãe contra o pai. É sempre assim. E aí a gente acaba tomando uma dor que não é nossa.
Então, o teu olhar diante dessa relação é entender que tu não é mais essa menina aqui. Que hoje tu é uma empresária e que as tuas relações que vão te levar para onde tu quer. Que é o sucesso, que é o dinheiro, que é a tua empresa com um crescimento maior. Enquanto tu te esconder e quiser fugir disso, ou fazendo viagem, ou fazendo qualquer coisa, e não olhar para essa relação como ela é, tu não vai conseguir caminhar. Sempre vai te paralisar, sempre vai ter alguma coisa que vai sabotar. Quando estiver perto de atingir aquele vai cair alguma coisa. Então o que aconteceu antes de tudo acontecer? Tu já ouviu essa frase? Não. Essa frase é uma frase bem conhecida. O que aconteceu antes de tudo acontecer? O que aconteceu antes de tudo acontecer? Lá atrás, meus pais tiveram uma relação, inconscientemente eu me identifiquei com essa relação, eu cresci prosperando, mas sempre me sabotando. E aí o que eu faço? O meu sistema límbico, que é as minhas emoções, ele diz assim pra mim, olha só, o Carol, tu vai só até aqui, daqui tu não vai mais. E aí tu pode montar um banco, só que tu não vai montar um banco, tu vai montar uma empresinha de 20 funcionários e vai estar feliz. Tu percebe? Porque inconscientemente tu não quer ter que olhar para a relação dos teus pais e assumir que essa relação é deles e que tu tá identificada inconscientemente com essa dor, porque nós temos um julgamento maravilhoso aí que nos alinha e nos enrola nessas histórias. Vamos pegar uma carta. Que a Luciana ali bem doida. É um menino, o negócio não para aqui. Vou pegar uma carta. Essas cartas, elas não são cartas de tarô, são cartas sistêmicas, tá? E aí, baseado nisso que eu te falei, fez sentido o que eu te falei? Se não fez, pode falar. Não, fez total sentido, Pode falar, preto no branco aqui. Hoje não em tem, dia... eu já tiro tudo de novo e já faço até a tua cabeça. Quando você falou de networking, né? Eu pensei, hoje em dia networking é um desafio, né? É um desafio. Nós temos outras crenças, sabe? E é algo que eu preciso, né? Tem que... Não, nós precisamos, todo mundo precisa. Só que tem uma crença, audiência, presta atenção que eu vou falar. Nós viemos de uma crença de que ser egoísta é errado e ser interesseiro é errado. O que o network é? Interesse. É uma palavra bonita pra gente poder fazer aquilo que a gente queria fazer e era julgado. Entendeu? E é mesmo o egoísmo. Se tiver numa mesa com todo mundo e tu puder te apresentar primeiro eu. Ou tu vai esperar o coleguinha tomar um lugar que poderia ser teu e depois dizer, gente, é negócio, é adulto, é dinheiro, é carreira, cada um no seu lugar. Por favor, tire uma carta. É pra te ler aqui. Sou eu. A cara da Thaís tá melhor. Eu reconheço o quanto você foi importante pra mim. Não me olha com essa cara. A Giovana tá olhando, que a Giovana É verdade. é minha cliente lá do sul e ela diz, eu adoro as cartinhas. Tá assistindo, né, Giovana? Né? Tá assistindo, né? Eu sei que tu tá assistindo. Tu percebe? É sobre essa consciência que a gente precisa tomar, de olhar para essas pessoas que nos deram e a gente tem o suficiente, não ficar cobrando. E aí nós podemos olhar para a parte financeira, só abordando um pouquinho mais sobre a parte financeira, de que muitas vezes os filhos crescem e acham que o pai deve alguma coisa. E não deve nada, gente. Eles deram a vida. Já fizeram o melhor que puderam. Exatamente. Mas eu fui adotada. Que bom! Que bom que tu teve uma família que te guiou no caminho. Que bom, que ótimo, que excelente. Porque os teus pais... Aproveita e fala aí pra essa turma que pai e mãe não ganha nenhum livro ensinando a ser pai e mãe. Por favor, deixa isso, porque é tanta culpa que jogam no pai e na mãe. Gente, o pai e a mãe, a sistêmica, ela diz que, olha só, gente, o sucesso, ele é a cara da mãe e as relações, ela é do pai. Sendo que a primeira relação que tu teve foi com a mãe quando ficou na barriga. Então, assim, a mulher te deu a vida junto do teu pai. O que tu quer ela te dê mais? Nada. Se tu saiu do hospital e foi morar com uma outra família, esse era o teu destino e tá tudo bem. Tu não precisa te sentir culpado e nem deixar essa mãe culpada, porque ela não pôde te dar um presente melhor, ela não pôde te colocar na mesa, porque isso não é o papel dela. Ela trabalhou pra ti gratuitamente até os teus 15 anos, quando tu começou a ir pra escola. E tu não deu nada, ainda deu desgosto. Então, por favor, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. A importância de olhar para os pais e entender que eles são pessoas comuns. Eles têm dor de barriga, eles têm dor de cabeça. Vamos desmistificar o pai aqui com aquelas camisinhas. Minha super mãe, minha super pai. Não. Mãe é mãe, pai é pai. Mas meu pai, isso, minha filha, antes de tu nascer, o teu pai e tua mãe já estavam na vida, há muito tempo. E tu não sabe o que ele e a tua mãe passaram antes de tu nascer. Então tu queria apontar o dedinho pra ele e dizer que ele é errado ou que ele é certo? Não. Volta pro teu lugar, que nem eu
pra minha irmã mais nova, querida, antes de tu nascer, eu já tava aqui, ó, rodando o caminho. Então, cada um no seu lugar, a vida flui. Então, a importância de entender que o pai e a mãe não precisam se culpar. Eles deram o melhor e o que puderam, a vida. É isso. A vida, pai e mãe, é isso, a vida. E tu como filho ou como filha, honra eles. E o mínimo que tu pode fazer, é ter uma vida tranquila. Não tô nem julgando as tuas atitudes. Tranquila, trabalhar, ter tua família e o básico, é isso. E a vida segue. Pode ir rapidinho para ela finalizar, porque eu sei que vocês vão terminar. Ó, nunca mais repito o termo reserva de emergência. Eita, gosta assim. Deixa o programa acabar, não. Quero saber mais. Gostaria de saber o que a Carol acha dos fundos imobiliários, são seguros? Aí tem mais que querendo saber de fundo. Aí tem um rapaz que é do Rio Comprido, Gabriel. Ele diz o seguinte: Carol, o que você acha dos fundos imobiliários? A segunda pergunta do fundo. Agora tem um aqui que mandou Eu já ia dizer que agora que eu tô IOF, agora vai subir o Opa, imposto dos fundos prazer, né? Eu recebi aí, né, esse convite aí do nosso cantor, nosso mestre, viu? Aqui quem tá falando é o cantor Amarildo Couto, diretamente aqui de Olaria. Obrigado aí, né, pelo convite, eu estarei aqui também Obrigada contribuindo pela e participando. audiência. um cantor ouvindo vocês. Um beijo pra ti, obrigada. Quero te trazer aqui pra gente conversar. Pode vir pra minha bancada, eu adoro. Então agora nós vamos fazer o nosso momento com a Thaís. Thaís. Vamos lá, Thaís, qual é o problema? Só que eu tô aqui, né? Meus bonequinhos, a garota dos bonequinhos. Acredito que é ser ouvida e entender que eu sou capaz de muita coisa. Gosto disso. Ser ouvida e capacidade. Essa garota. Me fala o nome da tua mãe e o nome do teu pai. O nome da minha mãe é Maria Eliane e o nome do meu pai é Manuel. São casados? São. Tem mais irmãos? Tenho uma irmã, Mariana, Mais nova ou mais velha? 1 ano e 3 meses mais velha. Tua mãe teve aborto? Não. Não? Capacidade e visibilidade, é isso? Ser ouvida, É ser ouvida e se sentir capaz. isso. Com quem é que tu te identificava mais na tua infância? Tua mãe e teu pai? Acho que meu pai. Essa verde é tu. Essa vermelha é o teu pai. O marrom é a tua mãe. O que acontece? O ser ouvida, né, que é a questão maior que tu falava, porque esse distanciamento familiar na tua infância, que tu estava mais perto do teu pai, hoje em dia tu busca o ser ouvida e sempre buscou, tu faz tudo por causa da tua mãe. E tem uma coisa muito legal que eu vou dizer pra vocês, e o pai não precisa se culpar, nem a mãe por isso. Quando nós somos criança, muitas vezes a criança bota uma roupinha nova e a gente diz assim: mãe, olha que roupa bonitinha é essa. E a mãe tá lá lavando louça, fazendo alguma coisa. E aí o que ela diz? Vai tirar essa roupa, vai te sujar. A gente só queria ser vista e ser ouvida. A gente cria um elogio. E os pais não dão, porque eles estão ocupados fazendo alguma coisa. Hoje em dia eu garanto que no celular, né? Vou julgar, como falei. Né? Garanto que no celular, a atenção no celular. Então eles não dão essa atenção. Então a criança, ela cresce com essa falta de ser ouvida. E aí o que ela faz? Ela sempre vai buscar essa atenção em outras pessoas. Então ela cria um ciclo de onde, se a pessoa não dá atenção, reconhecimento, não escuta ela vai se anulando. Isso é um início de depressão maravilhoso. Porque se ninguém falar pra mim, se ninguém me ouve, o que eu faço? Eu vou cair. Eu preciso me ouvir, eu preciso jogar no mundo a minha informação, mas ninguém me dá atenção. Quem eu amo não me dá atenção. Então a tua falta de olhar pra essa parte de ser ouvida é muito ligada à tua mãe. Mas tem uma coisa bem importante, olha a linha dela.
Então, assim, a tua mãe olhando pra vida e tu, como pequena, hoje, isso aqui é hoje, tu pequena, olha pra tua mãe. Só que a tua mãe, ela só te deu o que ela podia fazer. Aí eu te pergunto, a tua avó dava uma atenção pra tua mãe? Quantos irmãos eles eram? São 7 irmãos. Quando é que a tua mãe ia ser ouvida? Ela era a primeira, a segunda ou a última? Ela era, se não me engano, a terceira. Nossa, daí então teve que ajudar a É criatura. porque é dividido, né, entre homem e mulher. Das mulheres ela é a primeira, mas ao todo acho que ela é a terceira. Então tu percebe que é isso quando a sistêmica fala, a gente tem que olhar pra nossa história pra saber de onde que a gente vem, pra entender o que nos paralisa. Porque veja bem, se a tua mãe veio de uma leva de 7 e ela era a terceira, ela fazia parte do meio. O meio é o que menos leva a informação. Quem leva mais é os últimos. Porque eles precisam de atenção, eles precisam de cuidado, eles precisam de comer, beber. Então alguém tem que estar disponível. A mãe e o pai trabalhavam, voltavam. A tua mãe, ela também não foi muito ouvida. Ela teve o tempo necessário. Aí ela cresceu, teve o filho, automaticamente ela não soube te dar. E essa falta que tu tem hoje te paralisa diante da vida. Porque além de tu não ser ouvida, tu não consegue te posicionar no mundo. Tu faz esse movimento, mas tu precisa tomar consciência de que tu pode ir mais além. E aí tu tem que ter permissão para isso. Sim. A permissão é olhar e entender, que aí é sobre os pilares que eu falei no começo. É aprender a dizer não, é tu olhar, entender o que é teu, o que é da tua mãe. Que a gente sempre se emaranha com o problema dos pais, porque o meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Aí o julgamento, a gente se liga nessa história. O outro é entender que eu preciso tomar consciência da dependência emocional. E o último é se blindar. Não é porque é a tua mãe que tu tem que tomar as dores deles e achar que ela é coitada, não. Ela viveu a história dela, ela dá conta. Quem não dá conta é tu. E aí o que acontece aqui? Quando tu olha pra tua mãe e pro teu pai como são, exatamente como são agora, independente da história deles, tu vai perceber que o ser ouvida é tu ser ouvida diante do mundo. Aqui, essa aqui é aquela menina infantil. Hoje a gente tá criando essa aqui. E a tua voz vai alcançar muito mais quando tu aprender a utilizar os passos da permissão. Por quê? Eles te deram a vida e hoje tu tá te tornando uma profissional. Hoje tu tá aqui, amanhã tu tá lá e tu vai crescer. É reconhecer que o bem mais precioso foi a vida. E essa falta de ser ouvida, vai ter muita gente que vai te ouvir. E eles vão te ouvir na hora que tu vai precisar. Sabe? E aí é sobre independência emocional, porque os filhos, eles olham pro pai, ai mãe, meu namorado me deixou, ai mãe, não sei. E aí cria uma dependência que não precisa. Porque a tua mãe, ela tem que te ouvir no momento difícil, que tu tá morando sozinha, que tu tem um BO, mãe, faltou gás, aconteceu isso, esqueci dinheiro. É isso, pai e mãe é pra isso. É pra resolver esses problemas. O resto a gente tem que se virar, porque senão a gente fica filhos que nem tem muletas. Mas tu percebe que o teu movimento, ele te paralisa, porque tudo que tu faz é pra agradar a mãe, porque tu quer que ela te reconheça e que ela te ouça. Mãe, eu estou na rádio, né, em honra à senhora. Eu estou em honra à senhora, então me veja. A senhora não me viu quando pequena, me veja agora, porque agora eu tô aqui, mãe. Tu percebe? Não é sobre isso. Ela viveu a vidinha dela e tu, muito obrigado, mãe, pela oportunidade de ter me dado a vida. Agora eu posso seguir o meu caminho e cada vez mais ser ouvida e colocar pra frente o meu conhecimento pra transformar a vida e carreira de outras pessoas. Fez sentido pra ti? Muito. Tira uma cartinha, por favor. Eu fico com minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e seus próprios aprendizados. De nada. Eu amo meu trabalho. Miriam, um beijo, né? Sabe como eu falei? Cris, um beijo. Eu amo meu trabalho, gente. Eu sou maravilhosa. Eu amo constelação familiar. As pessoas têm que estudar o seu sistema familiar para poder se entender. Sim. Ninguém sabe para onde vai se não sabe de onde vem. É importantíssimo. A gente não precisa ficar remando ali na tristeza da família, mas a importância é a gente saber disso. Fez sentido pra ti? Muito. Quando você falou sobre permissão, há pouco tempo eu entendi que eu precisava me permitir pra muita coisa. Exatamente. E chegar até onde eu tô chegando, ninguém nunca imaginou que eu fosse chegar. Então, eu entender que eu tenho capacidade pra isso e que as outras pessoas estão entendendo que eu sempre fui capaz, mas eu nunca me permitia isso, pra mim tem sido privilégio, porque a gente consegue voar cada vez mais. Exatamente. E tomar consciência que todas as vezes que tu é paralisado pela vida, que nem tu ontem passou mal, né? Sim. Porque o nosso corpo, ele é programado pra que a gente não vá. Porque ninguém da tua família foi o primeiro milionário. Tu tá caminhando pra isso. E tu acha que vai ser fácil? Não vai ser. Teu corpo vai te sabotar todas as vezes que tu fizer um movimento, porque ele vai querer que tu pertença. Olha aqui o pertencimento.
eu tenho que pertencer a essas pessoas. Então, tomar consciência do nosso lugar. E todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Quando a gente toma consciência do nosso lugar, deixa as questões dos nossos pais com eles, a gente consegue ter força para seguir. Querida mamãe, querido papai, muito obrigada pelo amor, pela força, pela vida. Agora eu fico com o que é meu e deixo você com o que é de vocês. E sigo o meu caminho. Música, né, por favor? Ela tá ali. Bom, né? Luciana vai virar, a Sombra vai virar uma terapeuta, tá, gente? Ela diz que adora vir aqui, que ela tá sempre. Não te perco mais. Ó, eu coloquei esse pedacinho dessa música pra você. As considerações finais das suas convidadas. Não, eu vou fazer, eu só tô me inspirando, porque eu acho que eu falei demais. Não, tá ótimo. Parabéns pelo programa. A gente estamos ao vivo. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado com o mundo e o mundo conectado em você. Michele, voltando Gente, nós estamos voltando. agora. Gente, foi muito bom. Passou muito rápido, né? Tem uma pergunta de um ouvinte pra Thaís. Bora lá, Thaís. Vamos lá assombrar. Faz tua parte. Peraí, gente, calma. Respira. A Sombra tá nervosa. Foi muita informação. Então, eu fiz as dela. Ah, tu não tinha uma pergunta pra ela? Não, eu fiz as delas, que foi do... Do adulto, do É. analfabetar? E tem um aqui, um muito obrigada. Calma aí, deixa eu ver que te quer. Peraí. É porque tem muita gente mesmo. Gente, que legal. Eu tô muito feliz com a audiência, porque assim, é um trabalho que nós vemos fazendo aqui na rádio. Eu sou terapeuta, consteladora familiar, e eu sou comunicadora. A Luciana é radialista, por isso que ela sempre me auxilia, e eu autorizo ela de vez em Não, quando meu entrar. trabalho é esse. Vamos deixar aqui, eu sou diretora e produtora, e o produtor produz. Só que eu acabo falando que eu sou uma sombra. Mas eu acho que é muito gostoso. Eu tive assistindo alguns programas que o Rodrigo está interagindo também. É legal, porque a gente está lendo, a gente está sentindo a emoção de quem está passando aqui, né? Para vocês. Você viu que todo mundo interagiu dentro do assunto. Eu achei muito interessante. E trazer essas pautas pro programa Conscientizando é sempre a minha intenção. A Luciana nunca sabe o que eu trago, eu não falo antes, eu trago na hora e ela se surpreende com as questões. A importância que a gente tem de se conscientizar, esse é o propósito do programa. Conscientizar para evoluir, e são coisas simples que hoje em dia muitas vezes as pessoas não têm acesso à internet, tem pessoas que escutam a rádio, principalmente pessoas de mais idade. Peguem essas informações, apliquem no seu dia a dia. Essa é a parte primordial do meu propósito de transformação aqui na rádio. Eu quero aproveitar e me despedir da Carol. Por favor, Carol. Boa noite, gente. Foi muito bom estar aqui hoje. Eu acho que foi um presente ter recebido esse convite, né? Lá naquele evento, que foi algo totalmente inesperado, né? E Gabriel e Elô, já tô aqui com o telefone de vocês, então vou entrar em contato. E posso falar minha rede social? Claro, fala da rede social. Me sigam lá no Instagram, @eubarretocarol, @eubarretocarol lá no Instagram. E aí vamos me sigam lá, vamos trocar essa ideia. Ótimo. Ó, a Janaína falou assim, ela já falou aqui. Ela tá dizendo aqui, tenha o quadro que eu sou a primeira a te assistir. Ó, que ótimo, Janaína, então. É bem engraçado que eu acho que é um assunto global, não é só um assunto financeiro daqui. É global, É que é de todo Portugal. É porque hoje em dia falar sobre dinheiro é olhar para uma dor que não quer ser vista. Todo mundo quer dinheiro, mas ninguém quer olhar para ele. Quando tu olha, tu tem que desmistificar, porque hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Ter que desmistificar o dinheiro é ter que entender que tu vem de uma herança e de uma educação financeira que tu trouxe dos teus pais. E hoje o jogo virou. E aí tu tem que te reformular e estar realmente a par do que o governo quer te oferecer, do que o sistema pode te oferecer e do que realmente tu também pode estar oferecendo pra ti e pra tua família. Eu quero aproveitar e agradecer Thaís, essa guriazinha. Muito obrigada, Michele, pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui, ao lado da Carol também. A gente se conheceu no mesmo evento, né, nós três, assim, foi muito bom estar aqui. Eu vou deixar meu @ do Instagram, @ThaísAlmeidaRH. Então me sigam e qualquer dúvida podem tirar comigo por lá também. Gente, eu quero ficar com esse programa guardado no meu coração, porque a Luciana ela é uma excelente diretora, eu tenho que falar assim, porque fiz 3 meses de rádio e pra mim é muito desafiador, porque eu tenho que lidar com a visibilidade e eu como terapeuta, eu também tenho as minhas questões e eu sou uma pessoa normal como todo mundo e isso é muito importante as pessoas saberem. Eu peço sempre que me vejam com bons olhos, porque a minha intenção aqui é sempre passar o meu conhecimento para que tu saia daqui hoje e lembre amanhã de alguma coisinha que agregou na tua vida, porque o conhecimento é isso, jogado pra frente. Eu quero agradecer a Luciana porque ela me dá várias dicas,
do que eu tenho que fazer, como eu tenho que falar, como eu tenho que me portar. E quando a gente ouve o que a pessoa que tem uma experiência maior que tu e aplica na tua vida, a gente tira aquilo que a gente quer, a gente consegue entender que a gente está no caminho da prosperidade, da alegria e da felicidade. Um beijo pra vocês, um beijo pra minhas gurias lá do sul, pra todo mundo Eu do acho que ela Brasil. não fez vocês chorarem, mas queria me fazer. Eu me emocionei. Gente, muito obrigado pela audiência. Espero vocês na próxima terça-feira no programa Conscientizando aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. Beijo, gente!